Olá, ouvintes do ManuCast. Estamos iniciando nossa segunda temporada com um novo cenário que está maravilhoso no Manu Tenório da Jaqueira. Sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso podcast é com a ginecologista e obstetra Juliana Schettini, cuja experiência e dedicação tem impactado positivamente na saúde feminina. Mãe de Vitor, Sofia, casada e estudiosa, Juliana é uma palestrante aclamada com doutorado em saúde materno-infantil. Além de tudo isso, ela também é especialista em estética íntima e implantes hormonais. No episódio de hoje, Juliana traz sua expertise sobre rejuvenescimento íntimo, menopausa, sexualidade feminina e exames preventivos. Vamos mergulhar numa conversa esclarecedora e derrubar tabus. Doutora Juliana, é um prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fico muito feliz. E eu já estou, assim, muito curiosa no nosso bate-papo de hoje, viu? Manu, muito obrigada. Tá um babado. Muito obrigada por suas palavras. Né? Realmente é um prazer estar aqui. Esses assuntos são extremamente pertinentes, né? É verdade. No momento, eu acho que a gente está vivendo uma verdadeiro... A gente vai conversar sobre isso, mas a gente está vivendo um verdadeiro turbilhão de mudanças nas mulheres 40 a mais. Eita, eu tô chegando, né? Que eu tenho 39 e vou fazer 40 daqui a um mês. Então você já está na porta. Tô na porta. Já está na porta. Chamei a pessoa certa. Chamou a pessoa certa para ouvir o que a gente precisa conversar sobre esses temas, né? Ô, Ju, posso te chamar de Ju? Pode, com certeza. Vamos começar a nossa conversa falando sobre a importância do rejuvenescimento íntimo. Ou seja, o rejuvenescimento da pepeca, né? Assim que você fala, né? Me conta mais sobre isso. É um assunto muito novo para mim, Veja, viu? o rejuvenescimento, na verdade, não é só estética, né? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para os seus ouvintes. Então, a gente tem a recuperação da função, a recuperação da anatomia e a estética. Na verdade, são procedimentos que têm várias indicações. Então, quando a gente fala, às vezes o pessoal acha que é só estética, e não é. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do rejuvenescimento. Às vezes a paciente, ela malha muito, é malhadora, pega peso... mas tá toda frouxa. E perde muito tecido gorduroso na vulva. Os pequenos lábios ficam muito magros e, às vezes, na atividade sexual, por exemplo, pode sentir dor. Então, o atrito do bate-bate em cima do osso, no pubis, pode sentir dor. Então, isso é uma das indicações. Outra indicação, por exemplo, é quando você tem os pequenos lábios maiores, às vezes a paciente vai botar uma roupa mais justa, às vezes a paciente ela vai andar de bicicleta, na atividade sexual o pequeno lábio entra. Então, existe a indicação de você fazer a retirada desses pequenos lábios, né? A tirar a margem, não é retirar todo, não, é tirar o excedente. Porque a gente precisa ter pequeno lábio ali funcionante, né? Por que eu digo funcionante? Porque ele tem uma função de fechar essa entradinha da vagina. Ele tem uma função protetora também, Sim. Tá? Então, a gente tira só o excedente do que está passando. Isso é um outro exemplo. E me diga o seguinte, o rejuvenescimento íntimo, né? Para quem serve? Na verdade, em termos de idade... Quanto é e o plano cobre? Diga aí. O rejuvenescimento não tem idade. Por exemplo, eu tenho um paciente de 18 anos, tenho um paciente de 15, tenho um paciente de 70, de 40, de 30, toda a idade, ela pode precisar em algum momento durante a vida, toda mulher, né, na verdade, em algum momento pode precisar. Por exemplo, eu fiz recentemente uma redução de pequenos lábios numa adolescente de 16 anos. Era realmente bastante volumoso, ela não gostava de usar nem biquíni para ir para a praia, porque havia uma protuberância que ficava ali e ela se sentia desconfortável. Então, ela ficava o tempo todo de short e de canga. Então, a gente terminou fazendo a redução desse pequeno lábio. Existe uma outra, por exemplo, eu tenho uma outra paciente que, por questão oncológica, quando ela teve um câncer, ela fez uma quimioterapia e entrou na menopausa aos 22 anos. Então, entrando na menopausa aos 22 tem algumas anos... doenças que algumas mulheres terminam tendo que mais cedo. Então, ela entrou aos 22 anos, ela tem ressecamento vaginal. Na hora de ter atividade sexual, ela sente dor.
Então, no que sente dor, a gente faz laser vaginal para recuperar essa mucosa vaginal. Então, existem várias indicações. Né? Existe a indicação estética? Existe aquela que, por exemplo, tem um pequeno lábio mais murcho, por exemplo, não sente dor, mas está desconfortável para ela, e a gente faz o preenchimento. A gente utiliza os mesmos produtos que a gente utiliza na face, a gente utiliza na região íntima. Preenchedor, bioestimulador, a gente utiliza. Botox. Existe indicação de botox em algumas situações, como, por exemplo, vaginismo. Meu Deus. Né? Vaginismo. Na prática, eu nunca precisei fazer, na verdade, eu confesso, porque eu sempre consegui resolver com outras técnicas as minhas pacientes, mas existe sim a indicação do botox, né, para essas situações. Excesso de produção, às vezes, nas virilhas, de suor, incomoda a paciente, então você pode fazer botox, né? Na axila também pode fazer botox. Então, existem indicações que não são só estéticas, né? Isso precisa ser muito claro. O rejuvenescimento é o todo. Várias coisas podem ser englobadas nesse processo de rejuvenescimento. O plano não cobre, como também não cobre, você perguntou, né? Como também não cobre no rosto. Mas é importante, algumas pessoas perguntam. Como também não cobre no rosto, quando as pacientes vão fazer, também não cobre na região íntima. Então, isso é uma coisa que precisa ser clara. E a outra pergunta, custo, varia muito, porque a questão do custo depende do procedimento que você vai fazer. Quantas sessões, quantas ampolas, eu é vou que ser nem muito fácil. sincera, eu nem comecei que isso existia. Quando eu decidi que eu ia te chamar aí, que eu comecei a te acompanhar no Instagram, digo, meu Deus, o assunto é polêmico. É polêmico, né? E é up to date, né? É super atual, super, né? Super atual. Me fala uma coisa, o que é o envelhecimento genital e quais são os sintomas mais comuns, os sintomas mais comuns que afetam as mulheres? O envelhecimento genital, ele é um conjunto de coisas que acontecem na região íntima e que podem envelhecer. Na verdade, nós envelhecemos todo dia, Sim. isso é fato. Então, algumas coisas, elas predispõem a um envelhecimento mais rápido. Por exemplo, a retirada de pelos na vulva, que o pessoal hoje faz muito, né? Porque o pelo tem um fator de proteção ali do atrito, né, da vulva com a roupa. Químicos, como, por exemplo, cloro. Então, pessoas que nadam muito, professoras de educação física que ficam dentro da piscina dando aula, ou então cloro, radioterapia, quimioterapia, dietas bastante, digamos assim, às vezes o pessoal faz dieta, perde uma quantidade muito grande de peso, numa velocidade muito rápida, então elas perdem um coxinho gorduroso que tem no grande lábio. A menopausa, né, a pós-menopausa, na verdade, pela falta da ação do estrogênio, então a falta dos hormônios na vagina predispõe também ao envelhecimento, algumas raças, fumo, então várias coisas estão associadas ao envelhecimento genital. Certo. E quais são os tratamentos mais eficazes para o rejuvenescimento íntimo? Depende do sintoma, depende do que a gente está querendo tratar. Então, por exemplo, se você tem uma atrofia vaginal, então você tem uma queixa de redução de lubrificação, você está ali, quando vai ter atividade sexual, tem pacientes que cortam. Quando o pênis entra, que sai, corta na região do introito vaginal, que é a entradinha da vagina, e ela chega se queimando, se ardendo, achando que está com infecção. E, na verdade, é um corte pelo atrito, pela falta de elasticidade, pela falta de colágeno, pela falta de lubrificação. Então, nesses casos, a gente faz o laser de CO2, né? A gente tem no consultório, a gente usa um anestésico local, geralmente são no mínimo 3 sessões, uma por mês. Eu estou dizendo sem ver a paciente, né? Lógico. Eu estou dizendo assim, de uma forma geral. Tem pacientes, inclusive, que fazem mais sessões, porque a atrofia é tão grave que ela faz mais. E a gente tem também, por exemplo, para esses casos, a gente tem também infiltração local, por exemplo, dessas fissuras, esses pequenos cortes na entrada da vagina, a gente tem infiltração local, a gente pode fazer de ácido hialurônico de baixo peso molecular. Também tudo anestesiado, você não sente dor nem nenhum desconforto com relação a isso não. Entendeu? Entendi. A gente tem toda uma técnica. Então, isso é um exemplo, entendeu? Do que pode ser feito. E como esses tratamentos podem melhorar a qualidade de vida, a autoestima e o bem-estar das mulheres? Assim, eles melhoram absurdamente. Porque, veja, você chega no consultório dizendo que não consegue ter atividade sexual porque sente dor. Né? Então, algumas pacientes, foi muito engraçado, porque outro dia tem uma paciente, doutora, pelo amor de Deus, baixa o fogo do meu marido. Minha Nossa Senhora! Eu não aguento, eu não estou aguentando. Eu digo, baixar o dedo, eu vou subir o seu e ajeitar o que tiver para ajeitar aí embaixo, né? Não? Porque, na verdade, a coitada estava sentindo muita dor.
Quando eu fui examiná-la, ela estava com atrofia importante. Geralmente, 3, 4 anos de menopausa, se você não fizer nada, você vai ter uma atrofia vaginal importante. Né? Então, ele foi muito engraçado porque ela levou o marido. Ele, doutora, faça alguma coisa, me ajude. Tomar uma providência aí. Eu digo, se aperrei não, que eu vou deixar ela zerada. Retífica total, retífica. Ela e a Pepeca. Retífica total, entendeu? E realmente a gente tratou aquilo. Então, assim, depende muito, entender esse Manu. Depende muito de cada coisa. Então, o bem-estar, ele é muito grande. Então, você tem uma coisa que está lhe incomodando, um pequeno lábio que está doendo. Você vai e retira aquele excedente, aquilo ali para você é maravilhoso. Você tem um cisto vaginal. Aquilo está lhe impactando na atividade sexual. Você vai e tira o cisto. Então, aquilo lhe dá uma qualidade de vida muito grande. Infecção urinária de repetição. Às vezes, as pacientes estão com muita infecção urinária. Né? A gente faz laser vaginal, tem uma série de coisas com infecção urinária. Mas, às vezes, a lubrificação também e o atrito na atividade sexual, ele piora em algumas pacientes. Então, se você consegue bloquear essas infecções urinárias, principalmente pós-coito, pós-atividade sexual, isso também ajuda. Né? Ressecamento vaginal pós-parto. O paciente está amamentando e aí não consegue porque está com ressecamento vaginal. Você faz um laser, não tem problema nenhum, porque ela está amamentando, né? E ela vai voltar a ter uma lubrificação boa. Então, isso tudo dá um conforto, uma qualidade de vida muito grande para as pacientes. É verdade. Você acha que o tratamento de uso tópico do promestrieno, você recomenda? Ele faz o mesmo efeito? Veja, a gente tem várias Explica estratégias. Só o que é o promestrieno, eu vou explicar. Né? Porque pode ser que nossos ouvintes não saibam. Veja só, o promestrieno é um creme vaginal hormonal utilizado. É um creme tópico, né? É utilizado dentro da vagina, não é para usar lá na pele, é para usar dentro da vagina. A gente tem várias estratégias em cremes, né, e comprimidos vaginais e óvulos vaginais, então tem várias estratégias para utilizar. O promestrieno é uma delas. Então você tem, quando a gente fala em ressecamento vaginal e pensa em método químico, a gente tem algumas estratégias. O promestrieno, o estriol e o estradiol em comprimido. A gente tem essas 3 coisas no Brasil. Fora do Brasil, a gente tem outras. Estrona, testosterona em gel, outras alternativas também. Mas aqui a gente tem essas 3 opções. Elas atuam no epitélio, né, dentro da vagina, no tecido, fazendo com que haja uma diferenciação celular, né, melhorando a defesa dessa vagina, melhorando as células que a gente tem ali dentro, diminuindo o ressecamento, melhorando a lubrificação. Então, é excelente. Agora, não se usa todo dia, tá? A gente usa só 2 vezes por semana. Isso precisa ficar claro. Não pode haver um excesso de uso para não ter complicações. Então, você usa 2 vezes por semana. E, geralmente, quando a paciente está usando um estriol ou um promestrieno, que é essa outra molécula, a gente orienta também ela a usar por fora. Por quê? Porque na região onde tem a uretra, a entradinha da vagina, também tem receptores hormonais. Né? A uretra tem, a bexiga tem. Então, assim, eu sempre mando ela passar com o dedinho, né, nessa região para também ter um benefício local ali. Entendi. Então tem muito esse efeito, né? Muito efeito, tem efeito. Vamos falar agora sobre sexualidade, viu, doutora? Falar abertamente sobre sexualidade feminina ainda é tabu? Para algumas pessoas, sim, né? Embora hoje melhorou muito. Eu fiz 2 anos de curso de sexualidade, porque foi muito engraçado que com o tempo eu comecei a ver uma demanda grande no consultório disso. Então eu resolvi fazer mergulhar mais nessa temática. Né? E o que a gente percebe é que, apesar de hoje ter muita informação, você entra no Instagram, Facebook, YouTube, etc., tem muita informação, existe muito... como é que se diz assim, algumas explicações meio errôneas ainda sobre a sexualidade, e existe ainda sim tabus em relação à sexualidade. Eu achava que isso eu não ia ter tanto, né? Não ia ver tanto. E existem erros ainda de coisas que vão passando de geração em geração e que as pessoas acreditam que aquilo é uma verdade e na verdade não é. Né? Então precisa de um profissional com um olhar voltado para a sexualidade até para acolher, porque uma outra dificuldade é que a maioria dos cursos de residência médica, né, em ginecologia e obstetrícia não tem uma formação mais aprofundada de sexualidade. Então o ginecologista generalista, ele não sabe muita coisa de sexualidade não. Se ele não mergulhar para estudar a parte, ele não vai saber acolher essa mulher, dar o diagnóstico e dar os encaminhamentos.
Pois é, eu achei bem interessante quando você falou que uma adolescente, né, de 16 anos foi no consultório se incomodando, né, com algo do corpo dela. É bem bacana isso, porque talvez em outra época ela não iria no consultório porque ela não ia ter abertura nem para falar para a mãe que queria ir para ver isso. Isso. Né? Então, assim, você tem visto muito, assim, meninas, não sei, a partir de que idade, assim, elas geralmente procuram? No Brasil, a idade média de atividade sexual hoje é em torno de 16 anos. Existem aquelas de 11 e existem aquelas de 19, né? Levando em conta a adolescência, o período da adolescência, né? E existe, é lógico, as pessoas que vão iniciar a vida sexual mais tarde do que isso. Mas, assim, eu estou falando no período da adolescência. Então, elas estão começando mais cedo do que já foi no passado. Então, tendo acesso a conteúdos e a informações, né? Inclusive a erotização muito precoce. Sim. Então, você vê as meninas de 4, 5 anos com danças erotizantes. Pois é. Que você tem que ter esse cuidado, né? Como mãe. Minha filha tem 12 anos e hoje ela me ligou querendo voltar para o futebol. Eu acho até bom, porque no mundo de hoje ela não está fazendo dancinha de TikTok, está querendo fazer futebol, tá bom. Tá bom. Não tem verdade, problema nenhum, é uma coisa boa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado também, né? Às vezes uma das dificuldades da questão da sexualidade é a criação. A mãe não teve uma formação e ela não sabe dar para essa filha. Então, eu digo, se você não teve, não sabe dar para a filha, leva para quem sabe. Porque o que é que acontece? Fica assim, a menina tira a mão daí, isso é sujo, vai lavar a mão, fecha as pernas, né? O tempo todo a gente tem que fechar, tem que cuidar, o tempo todo aquela coisa tolhida, você é tolhida a ter cuidado com a sua sexualidade, né? O menino com 14 anos, 12 anos tá se masturbando e tá tudo ok, se for a menina, é uma pervertida, não pode de jeito nenhum, né? Outro dia uma mãe chegou pra mim, foi muito engraçado, porque ela virou e fez assim, minha filha já iniciou a atividade sexual e veio dizer a mim, eu tô aqui passada. Eu digo, o que foi? Ela dizendo a mim que estava querendo namorar porque ela queria transar de novo. Mas que não tá achando esse namorado agora, as pessoas que têm aparecido não tá legal. Eu disse, então você compra um vibrador e dá ela. É melhor orientar ela a usar um vibrador do que ela sair por aí ficando com um e com o outro só para ter vida sexual. Doutora, mas se eu der um vibrador, eu vou estar estimulando ela a transar. Eu digo, aí é melhor ela estar na rua, fica com um transa, fica com outro transa, fica com outro transa, porque ela está com vontade de ter vida sexual. Não, você vai incentivar a sua filha a ter o próprio prazer com ela mesma. Né? Não depender de homem. Não depender do parceiro. Lógico que se ela arrumar uma parceria e for legal, massa. Mas ela tem que ter esse entendimento. Os homens nascem com esse entendimento, né? Eles não ficam o tempo todo. Claro, eles têm as parcerias deles, etc. Mas quando eles querem, desde muito cedo, eles são estimulados à masturbação. E a mulher, se você for falar isso com uma mãe, minha filha, é um problema. E essa porque mãe ela acha conta. que... Não, aí essa mãe, ela diz, doutora, eu não tinha pensado nisso, não é mesmo? É melhor do que ela sair atrás de qualquer namorado só para transar, para ficar com qualquer menina. É melhor dar um vibrador. Eu digo, minha filha, dê um vibrador a ela, ensina ela a usar. Ela diz, mas eu não sei usar. Eu digo, então, eu tenho tudo no consultório, né? Vibrador, não sei o quê, para ensinar as coisas. Tá aqui, ó, o vibrador, um bullet, não sei o quê, mostro preservativo, mostro tudo. Eu digo, pronto, tá aqui, entendeu? Entendi. Pronto, aí vai comprar onde? Né? Aí eu oriento, tudo, porque assim, até isso é um problema, né? O acesso a esse tipo de coisa é um problema para as pessoas que foram de uma outra geração. Pois é isso, né? Que eu vejo. Né? Eu digo, compre em tal site, compre em tal lugar, não sei o que, tem coisas que eu tenho no próprio consultório. Então, assim, a sexualidade hoje, a gente quebrou algumas coisas, agora também eu acho. Mas ainda assim, existe muito tabu. E a gente tem que ter cuidado só com a promiscuidade. Não é orientar, né? Não tem problema da menina. Outro dia a mãe fez assim para mim. Doutora, a senhora não acha que está errado, não? Minha filha de 16 anos transar. Eu disse, qual é a maturidade da sua filha? Qual é a condição de maturidade da sua filha? Tudo depende. O problema não é transar aos 16 anos. O problema é que quando você tem atividade sexual aos 16 anos, você não pode engravidar, você não pode pegar doença, você tem que ir no médico todo ano, você tem que fazer preventivo todo ano, você tem que estar orientada para não pegar uma série de coisas. E ela tem maturidade para ter esse cuidado, com autocuidado do próprio corpo. A questão é essa, porque tem pessoas de 20 que não têm maturidade e tem umas de 16 que tem. Doutora, eu tenho uma amiga que ela tinha um filho de 2 anos e ela nunca tinha feito um preventivo.
Ela vai escutar esse podcast que vai dar risada. Mas eu fiquei tão chocada que eu marquei para ela. Eu disse, você vai fazer um preventivo, um Papa Nicolau, minha filha, não é possível? Veja, que absurdo, né? Um filho de 2 anos. Eu disse, fulaninha, tu vai chegar lá, Deus livre, tu tem alguma coisa aí no colo do útero, né? Sei lá. E aí ela começou a fazer, ela diz, agora toda vez que eu vou fazer o preventivo, eu só lembro de tu, ela diz. Porque eu marquei o primeiro preventivo dela. É incrível. Assim, você vê que é uma coisa básica, né? Básica. Isso é básico. Isso e assim, é básico. Plano de saúde, que tem condições, que tem conhecimento, mas não ia, achava que, não, é besteira, não sei o quê, não sinto nada. Quando vê, tá com câncer de colo. Eu atendi essa semana uma pessoa de 38 anos que, fez braquiterapia, radioterapia por um câncer de colo. Fazia 5 anos que não fazia um preventivo. Quando chegou, já estava um 2B. Um estadiamento 2B, ela já foi direto para um procedimento de alta complexidade. Então, assim, às vezes as pessoas banalizam, né? A questão da prevenção, ela existe para isso. Qual é o objetivo da prevenção? A prevenção é diagnóstico precoce, diagnosticar lesões precursoras de câncer do colo uterino. Então, ela existe para essa finalidade. Se você não faz, você está fora do rastreio. Exatamente. Vai passar 5 anos, 10 anos sem fazer um preventivo? Outra coisa, a gravidez é o melhor momento, inclusive, para você fazer um exame preventivo. Ela passou batida na gestação, né? Essa sua amiga. Não, e ela tem ginecologista, viu? Eu disse, mas às vezes o menina, tua gineco não pedia, não. Lógico que pedia, eu dizia que ia fazer e nunca voltava. Pede ia fazer, e ela que não fazia. Tenha certeza que a ginecologista dela pediu. Não, ela pedia, ela disse. Mas eu não fazia. Não, aí falta o esclarecimento. Pois né? Por que fazer um exame preventivo? Mas eu acho que é aquela coisa de a mãe ser de uma outra geração e não conversar com ela sobre o assunto, entendeu? E aí termina que vai passando, que eu acho que os nossos filhos vão ser completamente diferentes, porque a gente já tem aquela coisa de conversa mesmo, sabe? De minha filha chegar e tirar dúvidas e perguntar. Eu acho, que eu vejo hoje, sabe? Eu converso muito com as minhas pacientes no consultório. A mulher empoderada não é aquela mulher que sai pelada no carnaval, não tocar, não sei o quê. Para mim, isso não é empoderamento. Empoderamento é escolha, é poder, é conhecimento. Então, é você ser dona e do seu corpo e ter a propriedade dele e dizer, tá, aqui ninguém pode tocar. Mas, assim, eu acho que saiu para um extremo, né? As mulheres muito expostas, né? Por exemplo, muito peladas. Mas não é porque, você tem preconceito porque ela tá pelada no carnaval. Não é por isso, não. É porque eu acho que o corpo, um lugar tão sagrado, que você não precisa expor dessa maneira. Eu acho que você pode se preservar mais, entendeu? Ter mais cuidado com o seu corpo. Porque, inclusive, se você está mais nua, a sua chance até de se contaminar num carnaval, numa coisa, é muito maior. Verdade. Né? De você se envolver, inclusive, em coisas que, fora da sua vontade. Eu trabalhei 1 ano no Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência. E, infelizmente, tem pessoas que têm distúrbios e que olham uma mulher dessa e que vão fazer alguma coisa contra ela. Né? E ela está muito exposta. Muito vulnerável, a culpa é dela, não. A culpa é da outra pessoa, porque ela não tem direito, essa outra pessoa, de invadir o espaço e o corpo de uma mulher que não deseja. Mas por que facilitar? Hoje está muito demais. Assim, eu acho que a gente saiu de um extremo para outro. Eu acho que o meio termo seria mais... né? Mas é difícil. O equilíbrio em tudo é difícil, é difícil. Quais são as principais dúvidas que você escuta no consultório sobre sexualidade? As dúvidas. Se quando tiver atividade sexual, por exemplo, necessariamente quando você transar, necessariamente se vai sangrar. Não necessariamente vai sangrar. Tem pacientes que têm um ímã íntegro, tem um ímã chamado complacente, e que ele é como se fosse elástico, mas elástico e que não sangra. Entendeu? Isso é uma dúvida. A outra dúvida é se vai ter dor. Também não. Depende. Dor é uma coisa muito subjetiva. Então, você pode não ter dor. Geralmente, eu ensino aos pacientes. Eu digo, olha, antes de penetrar, de colocar o pênis, bota o dedo, vai se acostumando, né? Porque a pessoa está tão tensa. Porque, veja, é uma novidade. Existe mil... A pessoa está ali. Às vezes, né? Com questões religiosas envolvidas, questões pessoais envolvidas, um medo de engravidar, um medo de pegar doença, se o pai descobrir, a mãe descobrir, não sei o quê, não sei. A pessoa está tão tensa, com tanta culpa, muitas vezes, por estar ali. Então, ela não consegue relaxar para aquele momento. Então, eu digo, bota um dedo, depois bota 2 dedos, né? Vá abrindo os caminhos, né, da felicidade, né?
Então, você vai devagar. Não precisa. Agora, aquela pessoa que sai hoje, disposta, hoje eu vou transar, hoje eu estou virgem, eu vou perder minha virgindade hoje. Essa pessoa tem uma chance muito maior de ter dor do que aquela que vem nessa preparação, né? E outra coisa, vamos lá, o sarro é melhor, né? Muito bom, né? Vamos lá, um sarro bom. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade, né? Um sarro bom, né não? É muito bom. Então, as pessoas hoje, elas pulam as etapas. Verdade. Né? Elas começam já querendo transar, já querendo penetração, já querendo não sei o quê. Espera, vive esse momento do sarro, da descoberta, de ficar, ela fica nua, ele fica nu, pega aqui, pega acolá, bota a mão aqui, bota a mão acolá. Essa descoberta, né? Da sexualidade, ela é muito importante. Né? E a chance de ter traumas e sequelas é muito menor. Eu tive uma paciente uma vez que ficou com o menino, que ela paquerava, não sei o que, ficou com o menino e iniciou a vida sexual. Resolveu que naquele dia ele ia transar. Iniciou a vida... Tem, viu? É uma resenha. E iniciou a vida sexual. No outro dia o menino deu nenhum telefonema. Essa menina chegou lá no consultório, ela chorava tanto. A senhora virou uma psicóloga. Não, também. O ginecologista, eu brinco muito, nós somos o generalista da mulher. Né? Hoje a gente faz, eu não faço só ginecologia, eu faço terapia de casal, sexualidade, terapia hormonal, estética íntima, um monte de qualificações para poder você acolher bem essa pessoa no seu consultório e dar os encaminhamentos. Não é verdade? Então, assim, não dá para ser só ginecologista de passar a receitinha e a solicitação do exame, porque essa pessoa não vai ser bem acolhida e ter as queixas todas dela, né? Porque só para olhar o exame bota a inteligência artificial, né? Só para olhar o exame, a inteligência artificial está aí, chegou para isso. Então a gente tem que ter um diferencial enquanto profissional de saúde, né? E acho que um dos diferenciais é esse. Sim, aí essa menina, conte aí. Que chegou lá, que chorou. Chorou. Aí eu conversei muito, aí perguntei, né? Ela disse, não, eu não tinha nenhuma intimidade, ela nunca tinha ficado com ele, foi uma coisa de momento, ela se arrependeu. Aí eu conversei muito com ela, porque é uma coisa que podia ser linda, saudável, maravilhosa, termina que pode até virar traumático, né? Pode virar traumático. Eu pedi alguns exames, pedi para ela voltar com 15 dias. Com 15 dias ela voltou, já voltou mais tranquila. Né? Eu disse a ela que se ela continuasse com muito sentimento de culpa, chorando, eu ia encaminhar ela para terapia. Porque ela ia precisar trabalhar essa questão, porque senão ela pode terminar com sequela sexual. E tem sequelas. Eu tenho um paciente sequelado no consultório de uma má iniciação sexual. Uma má iniciação sexual, ela deixa sequelas. Isso é muito ruim. Por exemplo, um exemplo de uma sequela sexual. Uma vez eu tive uma paciente, chegou no consultório, 6 anos de namoro, e ela, por questões religiosas, ela tinha que casar virgem. Que não me peça essa informação, porque eu mando todo mundo transar. Esse negócio de casar virgem, não venha dizer, não, minha filha tem que fazer test drive. Esse negócio de casar virgem, eu respeito quando é uma questão religiosa, a pessoa quer, ela deseja casar virgem. Ok, eu dou toda a orientação, acolho, tudo direitinho. Mas se você perguntar para mim, era o que eu desejaria para ela? Não. Não precisa ser com 16 anos, mas eu acho que eu tenho outras situações no consultório de pacientes que casaram sem ter atividade sexual antes e que tiveram 1000 problemas no casamento. Com certeza. Eu tenho uma paciente casada há 2 anos virgem. Nunca o marido triscou na paciente, entendeu? E aí, assim, são situações que se ela tivesse antes tentado, né, ou ele, ela teria percebido algumas coisas. E até vai ter um outro tipo de casamento, né? Exatamente. Então, assim, a questão de iniciar a atividade sexual, ela lhe dá, inclusive, assim, o conhecimento, se você vai ter uma química legal, porque às vezes você gosta da pessoa, a pessoa é legal, você é um amigo, você ficou, o beijo é bom, não sei o quê, mas quando vai ter vida sexual, não é bom. E aí, faz o quê? Tá entendendo? Já casou. E aí, ou implementa, né, e tenta corrigir algumas coisas e melhorar a vida sexual, né, ou vai acontecer, feito eu vejo às vezes lá no consultório, doutora, eu prefiro tomar um sundae a ter vida sexual. Eu digo, peraí, não, tem alguma coisa errada. A pessoa, eu prefiro dormir, né? Então, assim, tem alguma coisa errada nesse casal. É verdade. E tem mais alguma dúvida, assim, que você escuta no consultório que você queria usar como exemplo? Olha, eu queria voltar para a questão da má iniciação sexual, contar a história de uma paciente que eu estava contando e eu entrei em outro assunto. Ela iniciou vida sexual com coito anal. Por quê? Porque ela tinha que casar virgem. Então, como ela tinha que casar virgem, ela começou com coito anal. E depois ela bloqueou e não conseguia ter coito vaginal. Ela desenvolveu um chamado vaginismo.
E aí a gente teve que tratar esse vaginismo. Porque o noivo disse, eu não vou casar sem saber se eu vou conseguir ter vida sexual. Que isso aí também ele só percebeu quando ele começou. E aí vinha uma série de culpas, porque eu não tenho que casar virgem, porque é da religião, porque eu não... Veja, eu disse, olha, você já não é mais virgem. Você tem um ímã íntegro. Mas a sua sexualidade, você já fez de tudo. Só faltou perder uma membrana ali. Que quem vai saber? Vai fazer exame de corpo e delito? É? Vai fazer exame de corpo e delito para saber se o negócio está lá íntegro. Tá entendendo? Então eu digo, olha, vamos conversar sobre esse assunto, né? Não pois é um problema isso. Eu sou muito religiosa, né? Eu sou católica praticante, enfim. Mas isso é uma coisa que eu acho que, por exemplo, perdão, Senhor, mas assim, eu não queria que minha filha casasse virgem. Não, nem eu. Tá não, entendendo? De jeito nenhum. Que ela só escuta esse podcast daqui a uns 5 anos. Ela tem 12, pior que ela vai assistir. Vai assistir. Mas assim, pra quê? Mas é verdade. Mas me diga mesmo, pra que finalidade? Porque aquele negócio, difícil, eu não sei pra que inventaram aquele negócio. Porque só, menina, é guerra por causa disso. Assim, olha, já tem guerra mundiais por causa daquela pelezinha. Eu digo assim, manhã, a nossa religião católica precisava de algumas reformas. Com certeza. Mas eu sou católica também. Mas, assim, eu sou católica aqui, o meu Espírito Santo aqui no pescoço. Eu sou super, eu sou mas católica, tem coisas que mas assim... tem coisas que eu acho que, veja, foge, né? A gente não é obrigada a né? minha gente, a gente não é obrigada a concordar com tudo da doutrina, né? Tudo que está ali. Você tem sua opinião pessoal. Eu falo como profissional de saúde, né? Algumas coisas, assim, eu acho que a gente tem que ponderar novamente e ver outras questões, né? Que estão... Nós estamos no século XXI, a gente tem que evoluir. Não dá para ficar com a mesma doutrina lá de não sei quanto tempo atrás, né? É verdade. De que maneira as mulheres podem tomar posse do seu corpo e serem mais empoderadas em relação à sua sexualidade? Veja, conhecimento, eu acho que é a palavra para ser empoderada e tomar posse da sua sexualidade. Né? Eu acho que conhecer o próprio corpo é muito interessante, como as mulheres não conhecem o próprio corpo. Então, muitas vezes eu estou atendendo, aí eu faço assim, olha, tem um sinal aqui assim, eu no exame, né? Tem um sinal aqui assim, você já tinha? Vixe, doutora, nunca olhei. Eu disse, nunca olhou. Nunca botou um espelho, nunca teve a curiosidade de botar um espelhinho assim para olhar. Não é possível, não. Não é possível, não. Nem a curiosidade de olhar. Não. Aí você vai para o médico, a médica pergunta se aquele sinal é velho, se é novo, se é antigo, se já tinha mancha, se não tinha mancha, se um pedaço é maior, se outro é menor, não sei o que. A pessoa não sabe dizer nada, porque ela nunca olhou. Nunca, né? Não então, se assim, conhece. não se conhece. Você não conhece, né? Não sabe, por exemplo, nas áreas do seu corpo, aonde lhe dão prazer. Né? Se pega aqui, pega acolá, se aqui é bom, aqui é ruim, eu gosto aqui eu não gosto. Então, assim, eu acho que o conhecimento é muito importante, né? A leitura. Se você tem dificuldade, leia livros, vá na ginecologista, converse. Pois né? Procure informações, veja podcast. Comprei né? um livro para meus filhos que eu achei super interessante. Eu tenho um menino de 13 que vai fazer 14 agora, Henrique, e tem uma Maria de 12, quase gêmeas, né? E aí eu comprei um livro que é sobre o corpo das meninas e o corpo dos meninos. Menina, eles amaram. Agora vieram com cada pergunta que eu disse, misericórdia, era melhor ter esperado mais um pouquinho para dar esse livro. Porque aí a mãe tem que responder, né? É muito engraçado, porque uma vez... Mas esse livro vale a pena. Para as mães que assim não sabem como iniciar, como conversar. Uma vez uma paciente contando que estava no carro, né? Ela e o marido. Aí a filha atrás no banco, aí virou, fez assim... É a filha de uns 10 anos, 11 anos. Aí, mãe, me diz uma coisa. Eu disse, o que é? O que é sexo? Aí a mãe olhou para o pai, o pai olhou para a mãe, que começou a gaguejar, né? Porque não sabia o que dizer. Aí o pai olhou e disse, minha filha, é o seguinte, sexo masculino e sexo feminino. Tem gato macho e gata fêmea. Tem gato macho e gata fêmea. Eles que ficou... Aí depois, chegou em casa nervoso, né? O pai, procure saber onde foi que essa menina ouviu essa palavra. Onde foi que ela escutou essa palavra, falar de sexo, não sei o quê? Como é que ela pergunta a gente o que é sexo? Eu não sabia o que disse essa menina, é pra gente dizer o quê? Quando perguntar um negócio desse. Aí fica os pais, né, sem saber o que dizer. Foi igual a minha filha, a gente voltando de Gravatá, ela perguntou assim, o que é motel? Que ela leu, né? Aí eu fiquei calada. Aí, Fábio, é um motel que você dorme à noite. Aí depois de 1 ano, 2 anos, ela estudava na sala de uma menina que o pai tinha motel. Que o pai tinha motel. Mãe, eu já descobri que tu mentiu que era motel.
Como é que tu sabe, Maria? Ah, fulaninha, porque o pai dela tem um monte de motel. Ah, que ótimo. Então pronto, já descobriu. Descobriu, pronto. Mas descobriu 2 anos depois. Porque, na verdade, não precisa antecipar conhecimento. Pois é, eu digo muito Você assim, tem que responder até onde a criança tem condição de entender. Exatamente, depois que minha mãe adora, minha mãe fala muito, minha mãe é muito expansiva. E aí, manhã um dia foi querer responder mais. Eu digo, pare, porque a gente só deve responder o que ela pergunta. Você não tem que estar perguntando. Não dá uma aula, não. Você não tem que responder a mais. Não. Aí ela, é verdade, isso eu digo, lógico. É verdade. Não precisa dar uma aula de sexualidade, não. Você vai responder o que ela precisa saber. Né? Aquele ali, ó, o Vitão, me fazia passar cada vergonha, minha filha. Ele entrava no elevador, agora eu vou contar. Vitão é o filho dela, que Vitão tá aqui. É meu filho, tá ali atrás das câmeras. Minha gente, sabe o que ele fazia? Ele entrava no elevador. Aí eu entrava no elevador, aí ele olhava um volume, né? Aí ele fazia, mamãe, ali, né, tem volume, então tem pitoca. Se tem pitoca é homem. Menina, olha, eu queria morrer dentro do elevador, eu pedia desculpa. Moço, pelo amor de Deus, ele é criança. Isso ele tem 5 anos, minha filha, 6 anos, já era. Pelo amor de Deus, olha, eu tô morta de vergonha, não sei o que. Ele entrava no elevador, mãe, cabelo e brinco. Se tem cabelo e brinco é melhor. Não, meu filho, olha, o homem pode usar cabelo grande e brinco. Rapaz, ele me fazia passar cada vergonha, minha filha. A gente passa muita vergonha com os filhos, né? Aí passa. É mulher. Se tem cabelo grande e brinco, é mulher. Não, meu filho, o homem também pode usar. Eu passei muita saia justa já, com o menino. A gente passa sempre, né? Criança. Criança. Doutora, qual a importância de realizar consultas ginecológicas regulares e exames preventivos? Veja, o objetivo da consulta ginecológica e dos exames preventivos, o nome é prevenção. É você fazer diagnóstico precoce. Então, por exemplo, hoje, quando a gente vai ao ginecologista, a gente, né, eu gosto de dizer que nós ginecologistas somos o generalista da mulher, ou deveríamos ser, porque ninguém vê a mulher mais na vida do que o ginecologista. Ela vai todo ano. Então, a gente consegue fazer rastreio de muita coisa. Sim. Câncer coloretal, câncer de mama, doenças da tireoide, verdade, diabetes, hipertensão, né, problemas ovarianos, uterinos. A gente consegue diagnosticar uma série de doenças, né? Problemas de colesterol, por exemplo. Né? Às vezes a gente pede os exames de rotina, a mulher vem com colesterol bombástico lá em cima. Então, você já pode prescrever alguma medicação, encaminhar um cardiologista já medicada, né? Orientar uma dieta, encaminhar um nutricionista. Então, os exames preventivos servem para isso. Para você dar um diagnóstico precoce de alguma coisa que possa levar ao que a gente chama de morbidade ou mortalidade, né? Que possam prejudicar a saúde da mulher. Então, tem muitos exames. Tem exames já preconizados. Tal idade você faz tal exame. Porque a gente já sabe que a partir daquela faixa etária, aquela doença comete mais aquela idade. Entendeu? Então, acho que isso é muito importante também, da gente dizer. Qual é a idade que... Eu tô nessa dúvida, assim. Qual é a idade que a gente deve levar a menina a ginecologista? A ginecologista? Exemplo, minha filha menstruou com 13 anos. Qual é a idade que eu deveria levar para fazer exames? Aí já deve. Se ela tem 13 anos... E ela já menstruou, já deve. Porque o que é que acontece? Os estudos mostram que quanto mais cedo a menina vai ao ginecologista, mais tarde ela inicia a vida sexual. Então, como isso hoje é uma preocupação da iniciação sexual precoce na adolescência, da gravidez indesejada na adolescência, então, se ela já menstruou, já pode ir ao ginecologista. Por quê? Porque ele vai orientar a higiene íntima, higiene sexual, dependendo da maturidade da menina. Porque eu tenho um paciente de 13 anos com DIU, tá? Que já tem vida sexual, tem 13 anos. Então, agora a menina tem 13 anos, é quase do meu tamanho. Então, é um mulherão, é grande, né? Você tem 13 com corpo de 16, ela é grande, né? Então, agora ela tem a cabeça de 13. Então, a mãe, quando ela começou a ter vida sexual, a mãe se desesperou, descobriu por acaso, levou lá no consultório e hoje o método número 1 para prevenção de gravidez na adolescência é DIU. Mas tem muito filho de DIU por aí, não tem? Tem poucos, muitos não, tem poucos. É porque um filho de DIU, o povo, né, e faz um estardalhaço. Mas, na verdade, o método mais seguro é o DIU. Né? Se você for avaliar desses métodos reversíveis, o método mais seguro para prevenção de gravidez na adolescência é o DIU, porque você bota lá dentro, a menina não vai esquecer, porque já está lá dentro. Não tem como tirar, porque ela não vai conseguir. Você protege ela de uma gravidez indesejada, tem mais de 90%, 99% de proteção. Né? Você tem como monitorar com ultrassom para ver se está no lugar direitinho. No exame físico, a gente vê o fio do DIU, também tem como monitorar. Então, assim, é um método mais seguro.
Então, se você tem uma filha que já está namorando, né? Às vezes a menina nunca foi ao ginecologista, ela tem 15 anos, às vezes acontece isso. Aí a mãe só se atenta de levar ao ginecologista porque a menina começou a namorar, a mãe entra em pânico. Porque hoje em dia as mães entram em pânico, né? Começou a namorar, a mãe já está em pânico. Meu Deus do céu, vai começar a ter atividade sexual, as mães entram em pânico. Mas o ideal é levar. Mas mãe de menino cedo. Não, né? Não, mãe de menino não. Mãe Algo de menina. Que precisamos mudar, né? É, mãe de menina. Embora eu acho que, assim, já que você falou em mãe de menino, eu acho que a gente tem que orientar muito os meninos. Não, minha mãe levou minhas cunhadas novas, assim, de 17 anos, tudo pro ginecologista. É, a minha pessoa também. Porque a minha pessoa também. A mãe da menina não levava, a mãe levava logo. Não, tem que levar. Leva a nora, leva tudo. Tem que levar. Tem que orientar. Aquilo que você não quer para sua filha, você não quer para o seu filho também, não. É. Se você não quer que sua filha engravide aos 16 anos, você não quer que sua nora engravide aos 16 anos também, não. Até porque vai interferir na vida do seu filho. Você vai interferir na vida do seu filho. E eu digo sempre, um método só é pouco, tem que ter 2. Camisinha e anticoncepcional, camisinha e DIU, camisinha e implante, camisinha. Minha gente, essa geração não usa preservativo, não. A nossa geração, né, eu sou mais velha do que você, a gente viu Cazuza morrer de AIDS, viu não sei quem morrer de AIDS, a gente tinha medo da AIDS. A geração de hoje não tem medo da AIDS. Porque elas quem foi que elas viram? Diz aí uma figura pública que saiu, fulano morreu de AIDS. Eu li um livro, é eu muito não me lembro, difícil. Um livro de uma mulher não tem medo. Que ela contraiu o vírus HIV, né, mas ela não desenvolveu a AIDS. Ela é portadora. Ela é portadora. Tem um livro que é bem famoso, que é maravilhoso, inclusive. Eu lembro que eu li esse livro. Mas veja, ela é portadora, ela transmite. Sim. Dependendo da carga viral, ela não desenvolveu a doença, ela transmite. Que eu achei bem interessante para mostrar que também ter AIDS, ser HIV positivo não é o fim do mundo, né? Exatamente. Porque assim, as pessoas, por falta de conhecimento, não sabem. Hoje tem condição de vida. Antigamente, um diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte. Hoje você tem tratamento. Só que, paralelo a isso, ao tratamento o tratamento pós-exposição, veio a banalização do sexo. Não, eu transo aqui sem preservativo, se der algum problema, eu depois tomo um remedinho, entendeu? Por exemplo, uma coisa que voltou a todo vapor, foi a sífilis. Herpes, Ave Maria, a quantidade de herpes que eu tenho no consultório de pacientes que com herpes, inúmeros, porque não usa E agora depois do carnaval? Não, agora minha filha, eu já estou esperando, né? Já começou a chegar. É infecção urinária candidíase, é o preservativo que ficou dentro da vagina e que ela tomou a pílula de seguinte, percebeu que voltou depois do carnaval, quando foi olhar a cartela, tinha 3 comprimidos que não tomou, e aí tá desesperada porque transou e não usou preservativo. Aí começa o moído no consultório, né? Chegando as bombas, pós-carnaval. Pós-carnaval começa o moído, porque as pessoas se dão conta que a vida continua, existe vida pós-carnaval, né? Às vezes o pessoal alopra no carnaval e chuta o pau da barraca para as coisas, quando passa o carnaval cai em si, faz, opa, eu falhei aqui, e agora? Né? Então, vamos assim, correr atrás do prejuízo. Vamos correr atrás do prejuízo. Doutora, chegou o momento verde, não sei se você sabe qual é o momento verde aqui no podcast, mas assim, eu gosto de trazer esse momento verde porque é algo que faz com que a gente se conecte mais com o meio ambiente, cuidar do planeta, né? E eu queria saber, tem algo que você faz ou que você gostaria de fazer que seja em prol do meio ambiente? Veja, eu já fiz algumas ações, por exemplo, lá num prédio onde a gente mora, eu moro na Beira Rio. Então a gente já fez coleta, por exemplo, de lixo, né? A gente tem um mangue lá na frente. Sim. E a gente com o pé na lama, de sapato, de tudo, entrando, catando lixo. Reciclagem, né? Eu reciclo muita coisa dentro de casa, né? Eu faço reciclagem de materiais. Né? No meu consultório, eu procuro usar coisas, por exemplo, papel, aquele que é reciclado, em algumas coisas, vamos pôr na mão. Né? Algumas coisas não permitem, porque a vigilância sanitária não permite. Sim. Você tem que ser o uso único. Mas quando pode, algumas coisas a gente usa reciclado, né? E recicla o lixo do consultório. A gente tem coleta seletiva de lixo. E no meu prédio também a gente tem coleta seletiva de lixo. Então a gente separa o lixo para esse destino correto. Que massa. Eu queria falar sobre uma coisa que tem a ver com o momento verde, né? Que eu acho que muita gente não fala. Que é o uso do copinho e não o uso do absorvente quando está menstruada, que isso é em prol do meio ambiente também, né? Em prol do meio ambiente também. Veja, o copinho, nem todo mundo se adapta.
você pode utilizar, lavar, ele é interessante, né? Ele ajuda o meio ambiente, mas nem toda mulher gosta daquilo que eu falei de se tocar, né? Porque você tem que dobrar e colocar lá dentro. Então, nem toda mulher quer esse manuseio. Então, para as pessoas que estão nesse processo, que topam fazer isso, ele é uma excelente opção. Inclusive, o meio ambiente agradece, Sim. porque é menos absorvente. Pois é, imagina a quantidade de absorvente que tem aí no lixão lá. No lixão, né? Então, é mais perambulando, é verdade. Perambulando, fica ali no lixo. Então, é uma excelente estratégia. É uma excelente estratégia, entendeu? E meninas virgem, pode usar o copinho? As meninas virgens, elas vão ter dificuldade de introduzir o copinho, porque o orifício é pequeno. Entendi. Mas elas podem, por exemplo, em vez de usar o absorvente, usar o OB, mini, que introduz dentro do buraquinho, aqueles pequenininhos. Também. Tem aquelas calcinhas que você pode usar, pode lavar, que são laváveis. A questão da calcinha que você tem que estar trocando com mais frequência, Sim. né? Então, às vezes, as pessoas não gostam, porque vai para o trabalho com a calcinha absorvente. Aí ela tem que tirar a calcinha, guardar eu mando guardar no ziplock, botar na bolsa por causa do cheiro, porque Sim. o sangue tem cheiro. Pois é, essa é uma das dificuldades. E o copinho você não tem esse problema. Não tem esse problema, né? você esvazia, porque você esvazia, joga fora e coloca de novo. Não tem cheiro, é impressionante. Não tem cheiro, você coloca de novo. Né? Mas você precisa se tocar, isso é uma coisa boa, porque você estimula, né, esse autoconhecimento. Né? Esse copinho é uma estratégia legal. Pois é. Vamos falar sobre menopausa agora. Falando em menopausa, o que é a menopausa? Né? Que fase da vida ela geralmente ocorre? Veja, a menopausa é a última menstruação. É um marco, ele é um diagnóstico retrospectivo. Então, é aquela situação, faz 1 ano atrás que você menstruou. Você tem que ter 1 ano de pausa para poder você dizer que está na menopausa. Então, doutora, faz 3 meses que eu não menstruo, estou na menopausa? Não. A menopausa é a última menstruação. Daqui a 1 ano, essa menstruação que faz 3 meses, se ela não vier mais, você está na menopausa. Né? Então, ela é um marco na vida da mulher. A idade média no Brasil é em torno de 47 anos. Mas tem as pacientes que vão entrar na menopausa mais cedo, abaixo dos 40, que é uma menopausa prematura ou precoce, e tem aquelas que vão depois dos 55, 56 anos, aí mais velhas, que é uma tardia, né? Mas a maioria das pacientes vão ficar na idade média de 47 anos. O que a gente tem que ter como conhecimento é que, muitas vezes, antes da menopausa, você já começa a ter alterações, né, na queda dos hormônios. Por quê? Porque os hormônios são produzidos no ovário. O ovário tem que ter folículos para a produção de testosterona, estradiol e progesterona. Se você já está com 45 anos, 43 anos, você já perdeu durante a sua vida inteira uma série de folículos. Então, você não tem reserva para a produção hormonal. Então, muitas vezes as pacientes chegam, olha, eu estou tão cansada, olha, eu não tenho libido, eu não tenho desejo sexual, eu não ganho massa muscular, eu estou me sentindo fraca, uma fadiga que não tem hora. E você menstrua. Então não é. Dose os hormônios, veja como eles estão. Porque eu vejo muito isso. Às vezes os pacientes chegam com os exames. Aliás, doutora, porque eu fui para o médico e disse que podia ter 10 meninos, porque deu um FSH, que é um dos exames que a gente pede, um pouco mais baixo. Ainda não deu um valor de menopausa. Ele disse que eu ainda posso ter 10 filhos. Não pode, isso é ilusão. Não pode. Você até pode, se você for fazer um tratamento, uma clínica de fertilidade, tentar um bebê de proveito, ou se você for daquela que caiu na mega e que consegue engravidar espontâneo aos 48, que é 1 em 1 milhão. Cláudia Raia. Cláudia Raia não foi, né? Foi não. Não, né? Vamos lá. Ela diz que foi. Né? Ela diz que foi. Aquilo foi um desserviço à sociedade, né? Porque uma pessoa não pode estar 6 anos na menopausa e 6 anos, 5 anos, sei lá, não sei exatamente quantos anos ela tinha de menopausa e engravidar espontâneo. Não existe isso na história da medicina. Ou então ela nunca entrou na menopausa. Ou ela nunca foi da menopausa, nunca esteve na menopausa, ou ela tinha congelado embriões, ou ela pegou doação de embriões e foi engravidar. Mas não tem como. Não tem, porque você não tem folículo. Seu ovário está atrófico. Então não tem como você engravidar. E me fale uma coisa, quais são os sinais e sintomas mais comuns que indicam o início da menopausa? Veja, a menopausa, antes mesmo dela existir, né, que é a última menstruação, às vezes as pacientes começam com insônia, redução de libido, ondas de calor. O principal sintoma
é onda de calor. Então, a paciente está aqui sentadinha, de repente, do nada, dá um calorão na cabeça, um calor, aí dá um suor frio. Isso acontece. Já ia achar que era a pressão caindo. Aí ela fica achando, dá um mal-estar, dá uma coisa ruim. Aí passa a noite, cobre, descobre. Tem calor, aí descobre. Aí daqui a pouco tá morrendo de frio, se cobre de novo. Acorda 3 horas da manhã, morrendo de suor. Isso é sintoma de menopausa, que tá chegando a menopausa. Se ela já não tiver na menopausa, né? Se já tiver 1 ano sem menstruar, ela tá na menopausa. Mas esse é o sintoma mais comum. Outra coisa, irritabilidade, depressão. Tem pacientes que abrem um quadro com quadro depressivo. Então, eu digo muito, eu tenho uns amigos psiquiatras, eu digo, olha, peçam os hormônios das pacientes de vocês. Porque, às vezes, uma depressão, ela abre como depressão, mas, na verdade, o que ela está na menopausa. E ela está com a baixa de estradiol. A gente tem receptores de estradiol em várias áreas do cérebro, inclusive na área da emoção. Por que a gente tem onda de calor? Porque o centro termorregulador cerebral, ele tem receptores hormonais. Então, na hora que esses hormônios eles caem, esse centro é como que se ele enlouquecesse. Faz calor, faz frio, faz calor, ele perde esse controle. Por isso que vai. E outra coisa, às vezes essas ondas de calor, né, que esses que chamam sintomas vasomotores, né, esses calorão que a pessoa fica se abandando, esses calores, tem pacientes que vão até os 70 anos, 10% vai até os 70 anos. Misericórdia, de 40 Você tem que fazer 70. alguma coisa por essas mulheres. Tem. Concorda? Concordo. Que você tem que tratar essas mulheres. E como é que funciona essa terapia de reposição hormonal? E quando ela é recomendada? Veja, ela é recomendada, se você perguntar a minha opinião, todas as mulheres deveriam fazer. Mesmo aquelas que têm histórico de câncer de mama? Mesmo as com histórico de câncer de mama. E o que é que a gente faz com essas pacientes com histórico de câncer de mama? Primeiro de tudo... Estou perguntando porque minha mãe teve câncer. Não, tem problema. 2 de mama. Mas aí, veja só, o que é que a gente tem que, antes de tomar uma decisão, quem tem antecedente de câncer de mama, se pode ou não pode fazer reposição hormonal? Essa é uma pergunta importante. Então, primeiro, qual foi a idade que a sua mãe teve câncer? 38 anos. 38 é cedo. Então, a gente tem que ver, poxa, tem uma hereditariedade? É um primeiro caso índice da família ou outras pessoas tiveram, né? Isso é outra coisa importante. Fez mapeamento genético? Fizemos. Né? Então, a gente faz mapeamento genético para consulta. ver se é hereditário. Não é. E não é hereditário, ela foi um caso isolado. Né? Não se sabe ao certo todos os fatores associados à incidência de câncer de mama. Né? Então, é um caso isolado. Então, por que você não vai poder fazer reposição hormonal? Você, inclusive, já está numa idade que já passou a idade que a sua mãe teve câncer de mama. E você não teve. Não. Né? E já fez, graças a Deus. E você fez uma investigação. Então, o que você vai fazer é o acompanhamento. Inclusive, as pacientes que, mesmo naqueles casos que tem mutação do BRCA1 e 2, por exemplo, que são casos que podem ser hereditários, nos protocolos, quando a gente vai ler, as pacientes podem fazer a reposição hormonal. Porque o benefício cognitivo, menos Parkinson, menos Alzheimer, menos demência de um modo geral, menos doença aterosclerótica, né? Menos depressão, menos ondas de calor, menos alteração de libido, menos sintomas urogenitais, menos osteoporose. Então, o benefício, quando você pensa em qualidade de vida, se você quer dar qualidade de vida para o seu paciente, você tem que fazer terapia de reposição hormonal. E essas pacientes que são mutadas, a gente vigia, né? Orienta a retirada da mama a uma determinada idade, orienta a retirada do ovário, dos ovários a uma determinada idade, para prevenção também de câncer de ovário, entendeu? Então, depende muito. E quais são os riscos da terapia de reposição hormonal? Existem? Veja, existem, né? Os riscos, o que é que a gente fala em relação a isso? Você pode, por exemplo, desenvolver doenças hormonio-dependentes. Um exemplo, miomatose uterina, endometriose, adenomiose, se você não for bem conduzida. Porque, geralmente, quando a gente faz a terapia de reposição hormonal, a gente tem que fazer um que estimula, o outro que bloqueia determinada coisa. Então, por exemplo, a pessoa tem útero. Você não pode só dar estradiol, você tem que dar progesterona. Porque se você fizer uma reposição hormonal com uma mulher com útero e só der estradiol, ela vai desenvolver mioma, endometriose, adenomiose, câncer de endométrio. Então, você tem que fazer a prevenção disso. Então, você faz o quê? Dá a progesterona. Que aí um balanceia o outro. Exatamente. Um mesmo hormônio pode ter uma ação no órgão e uma ação oposta em outro. Então, você tem que saber balancear e manusear os hormônios que você usa. Isso é extremamente importante, porque o povo está usando aí a torta e a direita. Pois é. E que mulheres
não podem ou não devem fazer essa reposição? Veja, mulheres com hepatopatia importante, então às vezes tem doença hepática grave, porque os hormônios são metabolizados no fígado, então se ela tem uma doença hepática, você vai ter que conversar com a patologista dela, para ver qual é a gravidade daquilo ali. Pacientes com ela ter tido câncer de mama. Existe, inclusive, alguns pacientes que tiveram câncer de mama, se for triplo negativo, não for estradiol, receptor de estradiol, progesterona e testosterona positivo, estradiol e progesterona e HER2 positivo, que chama triplo negativo, né, elas podem fazer a reposição em baixa dose. Né? Agora, o difícil é você conseguir que o oncologista dela libere ela para isso, porque eles ficam com muito receio. Né? A gente tem que ir avaliando qual caso individualmente, não tem uma regra, né? Individualmente. E até que ponto isso é benéfico mesmo, né? Para ela. Nesse quando caso específico. Depende, por exemplo, eu tenho uma paciente de 40 anos, está começando sintomas climatéricos, menopausal. Ela voltou a menstruar, mas ela estava 3 meses sem menstruar, agora voltou a menstruar. Provavelmente ela vai entrar aí na menopausa aos 42 anos, a pessoa super jovem. Vai passar dos 40, ela teve um triplo negativo, vai passar dos 42 até os 70, 80 sem hormônio, sem dormir, sem libido, sem desejo, engordando, com risco de osteoporose, com doença arterial coronariana, com não sei o quê. Então você tem que botar na balança. Você tem que discutir com ela, ver o que é que existe em evidência científica, falar com o oncologista dela. A gente fica de olho, fica colada 6 meses, bererê, entendeu? Tem estratégias para você vigiar. E como fica a reposição hormonal para quem tem antecedentes de câncer de mama? É isso que a gente já acabou de falar, né? Que é o caso da minha mãe, porque eu estou seguindo aqui minhas perguntas, porque são muitas perguntas, viu? E eu não quero deixar de fazer nenhuma. E o colesterol das mulheres? O que é que acontece após a menopausa? Ele sobe. Porque o que é que acontece? O colesterol, ele sobe no máximo 10, 15%. O colesterol é um substrato, é a matéria-prima para a produção de hormônios. Então, o que é que acontece? Se você... Então, a mulher que entra na menopausa... sobe em torno a 10 a 15% um pouquinho. Por quê? O ovário, antes, pegava o colesterol e botava para dentro dele, digamos assim, certo? E ia produzir os hormônios femininos. Na hora que eu cheguei na menopausa, esse ovário atrofiou, esse colesterol está aqui no sangue, mas não tem quem bote ele para dentro do ovário para produzir hormônio, porque esse ovário não está mais produzindo. Então, sobe em torno de 10 a 15%. Agora, esses problemas de colesterol que chegam 300, 400, 500, sei quanto de colesterol, não é produção não é da menopausa. Isso aí ou é hereditariedade, ou é erro alimentar, ou é obesidade. Aí tem que investigar a causa dessa dislipidemia. Entendi. E como a menopausa pode afetar a saúde mental e emocional das mulheres? Minha filha, total, né? Total. Chega irritada, mal-humorada, sem paciência, nem ela está se aguentando, choro fácil, sem dormir bem, o sono partido, aí não sabe mais se gosta do marido, nem se não gosta. Eu digo, não separe não, pelo amor de Deus, espere, deixa eu subir os hormônios. Outro dia chegou, deixa eu controlar tudo para você pensar se gosta ou não gosta, porque às vezes ela fica tão perturbada que ela não sabe mais se gosta, nem se não gosta, quer mudar de vida, quer largar o marido, e não quer mais saber dos meninos, não sei o que, é a maior confusão. Então acontece muito isso. Difícil são as mulheres chegarem nessa fase sem ter nenhuma alteração emocional. Eu realmente não tenho essa, não, lá no consultório. Todo mundo tem, nem que seja pequenas coisas. Por quê? Porque a gente tem receptores hormonais, como eu te falei, no cérebro, em toda a área da emoção, no córtex. A gente tem mais de 300 receptores hormonais no corpo. Entendeu? Verdade. Então é por como isso. É que essa mulher vive sem esse hormônio, como né? é que vive sem esse hormônio, né? Então, assim, muitas vezes, sabe como é que vive? À base de medicamento controlado. É assim que vive. Outro dia eu recebi uma paciente tomando 4 antidepressivos, ansiolítico, remédio indutor do sono, não sei o que, tomando 4 medicações. Ela chegou completamente desorganizada. Eu disse, a gente vai fazer um esquema de ataque para você. Me deu o nome do psiquiatra. Vou ligar para ele. Eu disse, olha, isso aqui, ela inclusive tinha tido depressão pós-parto. Ter tido depressão pós-parto é fator de risco para depressão na pós-menopausa. Aí eu disse, me dê cá que eu vou conversar com o seu psiquiatra. Aí a gente foi, eu conversei com ele, eu combinei com ele que eu ia fazer um ataque numa dose mais alta hormonal durante 30 dias. Depois a gente ia reduzindo essa dose e ia vendo como ela se comportava.
E ela foi exatamente se comportando como eu imaginava. Aos pouquinhos, ele foi retirando as medicações. Os hormônios foram subindo, as medicações controladas foram descendo. Hoje, ela toma um remédio antidepressivo de manhã e um indutor do sono à noite. A gente ainda está tentando... E o quanto é importante essa parceria do psiquiatra com o ginecologista. Né? É, muito importante. Pois é. E de que maneira a menopausa pode impactar a vida sexual de uma mulher? Total. Então, primeira coisa, ela não tem desejo. Não quer transar. Ela disse, doutora, olha, eu prefiro dormir, prefiro Sunday. Eu não tenho vontade, o que é que está acontecendo? Eu amo meu marido, eu gosto dele, mas eu estou sem um pingo de vontade, eu não sei o que está acontecendo. Ela começa a ficar cheia de caraminhola. E o parceiro, por outro lado, começa, minha mulher não gosta mais de mim, está com outro, aconteceu o quê? O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, né? Porque percebe uma mudança. Então, impacta negativamente, né? O impacto da menopausa na sexualidade, ele é negativo. Ele dá ressecamento vaginal, baixa lubrificação, aí que vem o baixo desenvolvimento íntimo, baixo desejo. E outra coisa, muitas vezes, anos antes da menopausa, às vezes as mulheres chegam, eu não tenho vontade de transar. Você vai dosar, tem 3 de testosterona. Aí, não, mas você menstrua, não precisa de reposição. Minha gente precisa, o nível de evidência é A, repor testosterona. Então, você repõe a testosterona para essa mulher e observa como é que está a vida sexual dela. Né? Então, assim, se for hormonal, com a reposição da testosterona vai resolver. Agora, se é um problema de casal, obviamente não vai, né? Eu deixo isso muito claro. Veja, se for hormonal... Mas tem que ser o divórcio. Entendeu? Se for hormonal, a gente vai conseguir resolver. Você vai ficar bem. Mas deixa beleza mesmo. Se for hormonal, a gente pode deixar comigo. Tá tudo certo. Agora, se for um problema de casal, pois é, o marido vai dizer, não resolve. O marido vai dizer, volta porque era melhor, pelo menos a gente continua casado. Essa ginecologista deixou botou demais. Tá acesa demais. E quais são as opções para lidar com questões como secura vaginal e diminuição de libido? Diminuição de libido, evidência A e testosterona. Ponto. Essas outras coisas, tríbulos terrestre, maca peruana, não sei o quê, várias outras coisas. Veja, não tem evidência de que elas realmente funcionam muito pouco. Se você for, às vezes funciona mais como efeito placebo. Até, entendeu? Eu tô tomando remedinho, agora eu tô com muita vontade, porque ela botou na cabeça que ela vai ter vontade, porque a evidência é baixa. A evidência A é testosterona. Que é a melhor invenção da natureza foi a molécula de testosterona. É bioidêntica, é igual que o seu ovário produz. A gente tem ela em gel, em implante, em adesivo. Então, assim, você tem o que oferecer à paciente. Só não deve ser feito injetável em mulher, né? Porque ele faz um pico muito alto, né? Não, os injetáveis não foram feitos para mulher. Fazendo, né? Eu não quero nem comentar sobre isso, porque realmente... eu tenho meus questionamentos, assim, minhas restrições contra isso. Né? Não deve ser feito injetável, a dose é muito alta, não foi feito para a mulher, viriliza, né? Ela aumenta o clítoris, engrossa a voz, se enche de acne, cai cabelo, porque a dose é muito alta injetável. Né? Faz um pico muito alto a nível cerebral, e aí pouco quando cai, essa mulher está dependente daquilo ali. Então, não é interessante. E outra coisa, é hepatotóxico e cardiotóxico. Então, o ideal é você fazer transdérmico, ou gel, ou implante, tá certo? Ou adesivo para essa mulher. Nada, nem oral, nem injetável. Existem medidas preventivas para que as mulheres possam tomar antes de atingir a menopausa ou o climatério? Existe. Um bom aconselhamento, né, com a ginecologista que tem experiência nessa área. Eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque se você vai para uma pessoa que não faz terapia hormonal, tudo que você disser, ela vai dizer, é normal. Não, é assim mesmo. Tá tudo, não, é assim mesmo, faz parte. Ela não vai valorizar o seu sintoma. Não vai valorizar. Eu tô com a vagina ressecada. Mas você ainda ovula, viu? Seus hormônios estão ótimos. Não, é assim mesmo, assim mesmo. Pense numa coisa boa que resolve. Não é por aí. Não é por aí. Eu ouço muito isso, entendesse? Não, porque disseram que estava tudo normal, eu estou sem dormir bem, eu estou com a vagina ressecada, eu não estou lubrificando bem na atividade sexual, estou com preguiça sexual, sem desejo. Né? Isso às vezes acontece 5 anos, 3 anos antes de chegar à menopausa. Então, você tem que estar atenta à queixa da paciente para poder você fazer um bom acompanhamento e um bom aconselhamento. Então, acho que a prevenção E aquelas outras coisas. Ir para o ginecologista, fazer os seus exames, dieta, exercício. Né? Minha gente, o pessoal vive muito preocupado com colágeno disso, colágeno daquilo, colágeno, vitamina para cabelo, vitamina para não sei o que, mas ninguém está preocupado com a poupança de músculo e osso para velhice, por exemplo.
né? E você só tem poupança de músculo e osso Se você fizer se hoje. você fizer hoje, para senão- colher lá na frente. Pois é. Né? Se você vai, se começar a se exercitar aos 70 anos é importante, é muito importante. Mas se você, em vez de começar aos 70, começar aos 30, aos 20, aos 40, na hora que você está fazendo massa óssea pico, o pico de massa óssea na gente é 35 anos, o pico máximo ali, vai em torno disso, menos ou mais, certo? Mas se você passa a adolescência toda sem fazer exercício, só no TikTok, né? Então, assim, você não vai ganhar. É o que está acontecendo, É o que está né? acontecendo. Você Pois não é. vai ganhar. Tem que botar para fazer esporte, minha gente. Bota os filhos para fazer esporte. Pois é. As pessoas esquecem o quanto é importante, né? Seja qual for. Pois é, para tudo. Para tudo. Pra tudo. Disciplina, ganho de massa muscular, ganho de massa óssea. Pois é. Saber conviver em sociedade. Trabalhar na coletividade, né? Porque se você está num time, sua filha está querendo fazer futebol, ela vai ter que aprender a trabalhar em equipe. Ela não pode ser individualista, não. Sim. Porque ela vai ver que uma andorinha só não vai fazer verão no futebol, não. Vai não. Ela pode ser a melhor atleta, mas se ela não souber distribuir a bola, fazer a jogada, não sei o quê, né? Ela não vai, ela vai ter que chegar em aprender. canto nenhum. Vai chegar em canto nenhum. Ela tem que aprender a jogar em equipe. Pois é. Trabalhar em equipe, isso é muito importante. As pessoas estão muito individualistas hoje. Muito. Ô, Ju, e quais são alguns mitos mais comuns sobre a menopausa? Que a menopausa é o fim de tudo, né? Que não tem tratamento, que tem que se acostumar, se conformar. Minha gente, não, a gente está aí, eu fico vendo, nas academias, nas ruas, em vários lugares, as mulheres de 50, 60, 70, tudo aí, ó, procurando tentar fazer seu melhor, né, se cuidar. A gente tem opções. Então, acho que o pior mito é a menopausa. Outro dia a paciente chegou, eu vou usar essa expressão porque foi aquela, não é minha, mas foi ela disse assim, é a merdopausa. Eu disse, meu Jesus, calma, vamos conversar sobre isso. Eu preciso mudar o seu pensamento sobre uma coisa que é fisiológica, mas que tem tratamento, né? Existe vida pós-menopausa. Eu acho que isso precisa ficar claro, né? Existe vida. Outra coisa, as mulheres não querem conversar sobre menopausa, não. Fala de empregada de menino, da roupa, porque virou sinônimo de velhice. Então, as pessoas associam imediatamente, não, vamos ver o outro lado, veja. Eu tenho uma amiga minha de 40 anos que está com menopausa precoce. 40 já não é mais precoce, só abaixo de 40, Então, não, 39, foi abaixo de 38, foi abaixo de 40, 40, precoce. foi abaixo de 40. Né? E pode acontecer. Né? Tá tudo bem, né? Vamos ajustar. ajustar. Tem vida pós-menopausa, existe vida pós-menopausa, e você pode viver super bem. Né? Veja, eu estava olhando, menina, tá engraçado, olhando o carnaval, na Marquês de Sapucaí, o Paola Oliveira, não sei quem, tudo mais de 40. As mulheres, um espetáculo. Pois é. Né? Foi super criticado um dia desse, uma falta de sororidade enorme entre as mulheres, né? Criticando o corpo. E ela não sei o quê. maravilhosa. E ela maravilhosa, linda, deslumbrante na avenida. Pois é. Ela tem 40 e poucos anos. E estava lá, linda, maravilhosa. Né? Eu acho que a gente, assim, as mulheres, elas são as maiores vilãs das mulheres. Né? Elas criticam muito, assim, falta... É muito interessante, né? Como falta essa sororidade, essa coisa entre as mulheres. Elas são as piores vilãs das outras. É verdade. Tem sempre uma puxando para baixo. Para tentar, né? Não, você tá linda hoje. Ah, mas o seu cabelo hoje podia estar não sei como. A pessoa já acha uma coisa para, às vezes, diminuir. Esse tipo de pessoa, se afaste. Verdade. Se afaste desse tipo de pessoa, que acha sempre um defeitinho em você para você não estar maravilhosa naquele dia, né? Pois Tem é. gente que é assim. Não, e outra, no dia que você acordou e tá se sentindo bonita, empoderada, qual o problema você dizer, né? Tô me sentindo Exatamente. bem, hoje eu tô maravilhosa, me arrumei, qual é o problema? Eu não tô aqui maravilhosa contigo? Né? Tu não estás aí maravilhosa comigo? Né? Então, E até porque não é pronto. todo dia que a gente se arruma, que a gente se maqueia, claro, então assim... não, e tem um dia que você não tá afim mesmo, e Pois é. ok. Tem aquele dia que você não quer não quer pintar o cabelo, você não quer escovar o cabelo, você tá querendo botar uma roupa, uma chinela largada, e ok. Você não tem que estar produzida e toda linda e maravilhosa 24 horas no dia, não, porque isso é irreal. Não Né? é todo mundo que consegue, não. Não, isso é irreal, isso não é vida, não. Isso é ditadura da beleza. De você ter que seguir padrões pré-estabelecidos, que você tem que entrar naquele padrão ali. E quem disse que senão aquele você não padrão vai. tem que ser seguido, Por que né? tem que ser seguido? Porque você não pode ter o seu padrão de beleza. Não, e não né? é só padrão de beleza, é padrão de tudo, Padrão né? de Profissional de vida. O que é bom para o outro não pode não ser bom para Pois é. você. Né? Por que você tem que... Mas eu acho que isso é Não, muito e- da geração, atual- tipo, dos meus pais, né? Que eu acho que
de pessoas mais velhas, de meus pais, que tinham aquela coisa que tinha que ser seguido porque a sociedade exigia aquilo, né? E que hoje em dia eu acho que a gente tem que quebrar paradigmas. Não, né? mas a adolescência atual, a turma nova atual da internet, do Instagram, é pior. É muito pior. Porque as pessoas acham que o jardim do outro é mais verde, que a família do outro é mais feliz, que o outro tem um marido melhor do que o meu, que a minha amiga está mais magra do que eu, está mais bonita. As pessoas não se respeitam, né? Não respeitam o seu momento, inclusive. Eu estava conversando hoje com uma amiga, né? Eu ano passado, meu pai teve um câncer de próstata, em julho, aí foram 20 sessões de radioterapia, depois, eu sozinha, porque minha irmã mora fora do Brasil. Aí depois, ele teve um problema intestinal pela radioterapia, depois fraturou o fêmur, não sei o que. Nessa história eu ganhei uns 10 quilos. Porque eu não conseguia comer bem, não conseguia dormir bem, eu não conseguia fazer exercício, o estresse altíssimo, meu pai com 84 anos, trabalhando, casa, marido, menino, paciente, não sei o que, milhares de coisas, eu não me priorizei. Esse ano... Surtou? Não, muito pouco, faltou pouco. Mas... eu fiquei bem mal, eu fiquei mal, porque eu vivia cansada, eu vivia exausta, eu vivia uma mediação. E ok, passou, 2024 chegou, Juliana, esse ano é seu, estou me cuidando. Fui para nutricionista, fui para endocrinologista, fui para tudo, estou me cuidando. E ok, eu não vou ficar louca, porque eu ganhei 10 quilos e eu era para estar mais magra, porque chegou o carnaval. Já vai chegar o momento, daqui a pouco chega um momento que você vai perder voltar, e tá ótimo. E tá tudo certo. Né? Naquele momento, minha vida, eu precisava me dedicar ao meu pai. E o resto, a humanidade que aguarde. O que eu tenho para fazer hoje é cuidar do meu pai, que tem 84 anos, e que eu preciso dar assistência a ele. Né? Mas se eu entrasse na ditadura do negócio, que eu tenho que estar magra, tenho que estar bela, tenho que estar na academia, eu tinha pirado. Porque eu não ia dar conta. Da minha casa, da casa dele, de levar para o médico, de ir para o oncologista, de ir para o nutricionista. Não, e sempre quando a gente está equilibrando um pratinho, o outro já caiu. Já caiu. Já caiu há muito tempo. Né? E assim, esse negócio também, sabe, da mulher ser poli, essa invenção que botaram, que a mulher faz tudo ao mesmo tempo, que é forte, que é dinâmica, que é não sei o quê, a gente só dançou, porque a gente vive esticando a corda. Vive esticando a corda. Então, vai, estica a corda, tem uma depressão. Vai, estica a corda, tem uma síndrome de pânico. Vai, tem um transtorno de ansiedade. Vai. Tem uma compulsão alimentar. É uma compulsão alimentar, é não sei o quê, é bulimia, é anorexia, é não sei o que lá. 1000 coisas vão acontecendo. Porque a mulher hoje, não basta ser mulher. Né? As pessoas querem que ela seja um excelente profissional, muitas vezes até o parceiro, uma mãe maravilhosa, magérrima, uma esposa divina, tudo não sei o quê. Então, o nível de cobrança em cima da mulher está muito alto. Né? Tá muito, é polvo. Cada tentáculo faz uma coisa. Né? Mulher é polvo. Cada tentáculo faz uma coisa. E aí? E o preço que está sendo pago para tudo isso? As mulheres estão esgotadas. E aí, às vezes, outro dia, uma paciente foi com o marido no consultório e ela sem vontade, preguiça sexual, era o diagnóstico dela, não tinha vontade de jeito nenhum. Aí eu perguntei, me conta como é teu dia a dia. Minha filha, quando ela terminou de contar, eu queria dormir. Eu digo, eu preciso dormir depois de ouvir tudo isso, porque eu estou exausta. Como é que a pessoa faz tudo isso, acorda às 5 horas da manhã, tem menino gêmeo, aí corre para aqui, corre para lá, não sei o quê, 4 meninos, se eu não me engano, 3 meninos, sei lá, tudo em idade escolar, ainda faz tarefa de menino, leva menino para isso, para aquilo, para aquilo, trabalha, tem milhares de coisas. Eu digo, olha, alguma coisa não vai funcionar. É o libido. Ou você terceiriza algumas coisas, bota um motorista para levar os meninos. Bota uma professora particular. Tem que terceirizar alguma função. Agora não dá para ser essa super, hiper, mega mãe, super, hiper, mega empresária, super, hiper, mega mulher, super, hiper, mega companheira, super, mega... Porque uma hora, algum lugar vai falhar. E é normal, né? É normal que falhe. É. Porque se não falhar, uma hora vai quebrar. O corpo não foi feito para isso. É impressionante, a gente não foi feito para isso, não. Foi não. Aí eu virei para ela, eu disse, sabe o que você vai fazer? Reduzir metade dessas coisas que você está fazendo e arranjar tempo para você e para sua vida com seu marido. Porque não dá tempo. Não tem tempo. 4 meninos, não sei quantos meninos. E ainda mais uma vida profissional super atribulada, acorda às 4h30 da manhã, porque de 5 tem que estar na academia, porque tem que malhar, porque tem que estar magra. Tem que estar magra, linda, maravilhosa. Maravilhosa, ainda dá conta desse monte de tarefa de noite quando chega em casa dos meninos. 4 Esqueça. Meninos. 3 meninos ou 4 meninos, não me lembro. Entendeu? Não dá. É muito pesado. E as mulheres, engraçadas, não se dão conta disso, né? Tem uma cobrança muito grande e aquela coisa que você falou, né? Tá sempre olhando do outro. A rede social do outro, a internet do outro, e aquela consegue. Eu acho ninguém posta nada ruim, né? Algumas coisas você pode terceirizar. Eu brinco assim, eu não posso terceirizar o meu marido. Nem quero. Mas eu posso terceirizar, levar meus filhos para o trabalho. Eu tenho um motorista.
Eu digo, eu posso ficar sem tudo na minha mente, sem Vando. Vando, meu filho, eu posso ficar sem tudo na minha mente. Vando tá comigo há não sei quantos anos. Leva menino, pega menino, busca menino, vai comprar presente de aniversário, vai fazer feira, vai fazer não sei o que lá. O meu faz tudo, né? Então, assim, eu preciso, porque ou eu faço isso, ou eu vou afundar. Porque eu não vou aguentar essa quantidade de coisas para eu fazer. E ainda tenho que estudar. Se atualizar. Adoro estudar, atualizar, fazer curso, dar aula, cuidar bem das minhas pacientes no consultório. Como é que eu vou fazer tudo isso e ainda tocar toda uma vida? É difícil, é difícil. Né? Ô, Ju, existe algum suplemento que devemos tomar após a menopausa? Para todas, vitamina D. Esse é básico, certo? Por quê? Porque a gente precisa da formação da massa óssea. Hoje em dia, a gente vive uma polimedicação das pacientes. As pacientes são medicadas excessivamente de 300 milhões de vitaminas. Não, fora que os médicos passam e aquela que ela viu que a amiga toma, ela toma comprar, também. Toma então também. O povo chega tomando 10, 15 suplementos. Né? Inclusive, outro dia desse, eu tive uma paciente que uma alteração das enzimas hepáticas, né? E a gente teve que tirar um bocado de coisa dela, porque a gente não sabia daquela quantidade de coisa, o que é que estava interagindo e dando um problema no fígado. Entendi. Ainda estava sendo hepatotóxico. Agora, o que era daquilo tudo que estava dando hepatotoxicidade, eu não sabia, porque tinha milhões de formulações. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Obrigatoriedade mesmo é a vitamina D. Se você pode tomar um ômega, ótimo, né? Se você pode tomar um resveratrol, que tem ação anti-inflamatória, ótimo. Magnésio em algumas situações. Algumas coisas a gente vai pontuando. Mas a obrigatoriedade é vitamina D. O resto vai depender do perfil de cada paciente. Por isso que esse excesso de pessoas tomando muitas coisas, a gente tem que ter cuidado. Verdade. Complexo B, em algumas situações, depende da dose. Ô, Ju, estamos chegando ao fim, né, queria? Porque a gente pode conversar, assim, sobre tantos assuntos, né? É tão legal. Amei. E eu estava, assim, super animada e empolgada com o nosso bate-papo. Porque eu acho que, assim, quebrar tabus, né? Falar assuntos, no caso do rejuvenescimento íntimo. Eu não sabia nem que existia, não vou mentir, eu não sabia. Muita gente não sabe. Não, eu comecei a descobrir por conta do seu Instagram. Então você tem que continuar lá, maravilhosa, porque é importantíssimo, informação. Informação, né? Conteúdo. Queria lhe agradecer por você ter vindo. Quem sabe prazer. A gente vai marcar outros podcasts com você aqui. Foi um prazer todo meu. Queria lhe dar essa lembrancinha. Essa lembrancinha é uma eco bag. Ela é feita por mulheres que viviam em estado de vulnerabilidade, lá no Pina, no Bode, na comunidade do Bode. Do Bode. Isso aqui é restos, né? É um reaproveitamento de cortina. Então, é uma indústria de cortina que doa esse material elas fazem. Coisa bem fantástica. Bacana. Então, assim, elas fazem jogo americano. É de uma empresa chamada Love Trash. Ela é uma parceira daqui do canal. Ai, que coisa boa. E aqui tem uma manteiguinha ghee. Não sei se você conhece que delícia, adoro. Essa daqui é a Leviora, que é produção aqui nossa. Ai, minha gente. Assim, daqui do Nordeste. Todos anotem, né? Viu? Já sabem onde comprar. Essa Leviora é incrível. Eu tenho aqui um produtinho manutenório para que você possa delícia. Já sei que é uma delícia, minha gente. Tudo aqui é maravilhoso. Tudo, eu fiquei tão feliz quando eu disse a gravação vai ser lá na Jaqueira. Eu já fui muito. Já vi muito aqui. Minha filha, que não conhecia manutenório, não conhece as coisas maravilhosas do Recife. Ai, fiquei obrigada, Manu. Obrigada. Minha gente, é o meu presente. Que coisa maravilhosa. Ju, fala as tuas redes, teu Instagram, que teu Instagram tu sempre posta coisas assim. E as pessoas quiserem tirar dúvidas, marcar uma consulta, enfim. Fala as tuas redes sociais. A minha rede social é @doutora Juliana Schettini. Tá? Eu trabalho aqui no Rio Mar Trade Center 3. Né? A Torre 3, na verdade, porque são 5, né? Agora aumentou. Aumentou, agora são 5. E você, lá no meu Instagram tem contato de e você telefone. Sempre faz uns posts eu sempre estou fazendo posts, eu estou sempre se movimentando nas minhas redes sociais. Fazendo lives, podcasts, adoro. E vai ser um prazer atendê-las. Quem quiser, estamos lá. Vai ser um prazer. E foi um prazer estar aqui. Prazer é todo meu, viu, Ju? Ju, queria agradecer também aos nossos patrocinadores. A Grupo Frutaria, que enviou esse Kiwi Gold incrível. Essas tâmaras, eles que estão comigo desde o início do meu podcast. Há também a Florância, Ateliê Botânico, com essas flores lindas que está sempre compondo a nossa mesa. Queria pedir a vocês para se inscreverem no canal, curtirem o episódio. Também tem a nossa rede social, @SigaManuCast.
Comece a seguir a gente, que lá a gente faz nossos spoilers, conta todas as novidades, as próximas gravações. E é isso. Obrigada. Até a próxima. Tchau!